Bom, o resumo disso daqui, conforme eu disse no início, é que esta nação, estranhamente, ela vai perseguir o povo de Deus e vai perder a sua característica fundamental, que é a característica da liberdade. A máscara de cordeiro vai cair e vai aparecer a imagem real do dragão. A questão é, como é que isso pode acontecer com os Estados Unidos da América? Lamentavelmente, já existem pretensos e supostos adventistas abandonando a interpretação tradicional de Apocalipse 13, de 11 a 18, de que os Estados Unidos da América poderão impor um decreto dominical e, na sequência, um decreto de morte contra o povo de Deus. Olhando o cenário geopolítico, esses analistas de gabinete da geopolítica mundial, pretensamente adventistas, dizem que é impossível essa nação reverter seus princípios de liberdade para se tornar um poder opressor. Como nós podemos manter a nossa interpretação profética e inspirada de que este poder, esta nação, de fato vai cumprir aquilo que está profetizado a respeito dela? Algumas evidências estão aí para nossa análise. A primeira coisa é o desequilíbrio latente entre as duas pontas ou os dois chifres do animal que parece como cordeiro, mas fala como dragão. Como eu disse a vocês, a base da liberdade ou da semelhança com o cordeiro era o equilíbrio, a harmonia entre a liberdade civil e a liberdade religiosa. No entanto, a partir do século XX, a ponta liberdade civil parece que cresceu mais do que a ponta liberdade religiosa. Isso significa que os direitos civis, com o avanço do secularismo nos Estados Unidos e no mundo, sob influência dessa nação, ameaçaram gravemente os princípios da outra ponta, que são os princípios chamados judaico-cristãos. Então, o avanço do secularismo é um ponto central para desequilibrar a relação igreja-estado naquela nação e também em outras nações, incluindo o Brasil, que segue na mesma esteira dos Estados Unidos, bem mais atrasado, mas segue na mesma esteira. Então, por exemplo, o século XX mostrou o domínio do secularismo e das suas ideologias nas instituições de ensino, nas mídias, no entretenimento e na cultura de forma geral. De maneira que aquela nação que se via, que se identificava como uma nação fundada por peregrinos, pessoas religiosas e protestantes que queriam uma nação que fosse como o Éden na terra, agora um revisionismo, quase que um revisionismo histórico, liga os Estados Unidos mais às suas origens seculares do que religiosas, forjando, portanto, uma mentalidade ateísta e secularista, hedonista, naquele país. E esse domínio cultural e social que o secularismo tem exercido desde o século XX, avança para segmentos ainda mais densos da sociedade, como as legislações. Então, por exemplo, algumas leis foram votadas naquele país, ou algumas decisões de cortes e Suprema Corte daquela nação, que são frontalmente contrárias aos valores judaico-cristãos que de fato forjaram a nação. Por exemplo, aborto, por exemplo, a questão homossexual e outras pautas mais ligadas ao universo progressista, que se opõe àquilo que a Bíblia defende, começaram a encurralar os religiosos, os protestantes, que num primeiro momento se alinharam numa tentativa de defender os seus valores com o fundamentalismo, percebendo que isso não tem muito peso e percebendo que o avanço da ideologia secular já estava mais longe do que eles poderiam prever, porque estava para além dos costumes, mas se tornando legislação, se tornando regra, se tornando lei no país. A direita cristã, assim chamada, entende que precisa
lutar ou militar no campo político para equilibrar esses valores e, na verdade, não é equilibrar, na verdade é dominar, e o Michelson já deu alguma sugestão a respeito disso. Então, a polarização política, por exemplo, que nós vemos no Brasil hoje aqui, direita versus esquerda, que envolve protestantismo, cristianismo de um lado e ateísmo de outro, esquerdismo de outro, isso tudo é um rescaldo daquilo que já vem dos Estados Unidos há muito tempo. O Brasil está indo nessa esteira. Então, a reação da direita cristã, ela é gravíssima. É bom a gente perceber o seguinte, meus queridos amigos. O avanço do secularismo, com as suas pautas ideológicas, desconstrói, de fato, valores bíblicos fundamentais de família, de sexualidade e de outras coisas muito importantes. Elas são antibíblicas e não devem ser aceitas pelos cristãos. Mas é bom a gente pensar que este avanço, lá nos Estados Unidos e nas democracias que seguem a influência norte-americana, incluindo o Brasil, ela gera uma reação violenta do outro extremo, que, para impedir esse avanço, pretende estabelecer as pautas religiosas como pautas legais e constitucionais. Isso faz com que a separação entre igreja e Estado, princípio fundamental da liberdade, seja solapada e que um Estado, um governo religioso, ele se estabeleça. Isso abriria portas para que o cumprimento de Apocalipse 13, tal como nós identificamos, ocorra. Isto é, só pode haver um Estado poderoso como a nação norte-americana decretando uma lei dominical, que é uma lei religiosa, se a separação entre igreja e Estado ruir. E a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos e em outros países está sendo ameaçada porque a polarização política e religiosa faz com que esses dois polos que deveriam coexistir de maneira harmônica agora estejam em conflito e um querendo suplantar o outro. Então, às vezes as pessoas dizem assim: não, nós precisamos defender a direita no poder, aqui no Brasil ou não sei onde quer, porque são os valores cristãos que estão defendidos. É verdade, nós temos muitos valores cristãos que a direita realmente defende e que são alinhados com nossa visão. Mas nós não podemos esquecer que as pautas que a direita cristã defende hoje no espectro político não são todas as nossas pautas. Então nós não temos que nos iludir com messianismos políticos que vão salvar a sociedade do secularismo e do ateísmo e do progressismo e das ideologias, porque não existe lado certo nessa polarização para o povo de Deus. É bom que a gente saiba que o avanço de um cria a reação violenta de outro, e é isso que nós estamos enxergando acontecer no mundo hoje, especialmente nos Estados Unidos. Bom,